Pai, nós queremos te dar graça por tudo que o Senhor tem feito para as nossas vidas nesses momentos, até nesse momento, porque graças a Ti chegamos agora nessa reunião, graças a Ti estamos na Tua presença. Segundo a Tua palavra, nós podemos pedir tudo quando nós estamos em igreja e Deus nos concederá. E nós queremos pedir nessa noite sabedoria, queremos pedir a Deus, que Deus abra nosso entendimento segundo a tua palavra, porque os mistérios que estão dentro da sua palavra muitas vezes não nos é revelado se nós não estamos em igreja. Mas quando nós estamos em igreja, os mistérios que estão escondidos dentro da palavra de Deus são revelados para nós. Amém. E nós queremos agradecer, Pai, porque hoje nós estamos em igreja, reunidos em igreja, Senhor, para aprender mais de Ti, para ter mais de Ti nas nossas vidas. Te damos Amém. graça, Pai, e que Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade e os irmãos que se fizeram presente, né? Hoje não é um dia de reunião normal, né? Mas o Senhor nos trouxe essa oportunidade de estar junto para compartilhar da palavra do Senhor a fim de que nós possamos aprender mais, né? E nós temos ouvido uma mensagem ali que o irmão Maurinho nos transmitiu e falando sobre a experiência de Abraão. Nós lembramos que Abraão é chamado pelo apóstolo Paulo de como? Pai dos que creem. Então vamos dizer, é o primeiro daqueles que foram chamados e que creram na palavra do Senhor, não que os outros patriarcas não creram, mas Abraão tem uma peculiaridade. Diante do chamamento de Deus, ele obedeceu. E isso foi imputado ou foi lançado na conta para a justiça. Então, Abraão, irmãos, toda vez que nós falamos dele, nunca podemos esquecer que é alguém que é chamado amigo de Deus. É muito rico, né, irmãos? E quando nós começamos a abordar, irmãos, não tem como numa só reunião transmitir todas as experiências que ele teve. Ao todo foram 11. 11 onde Deus se aparece a ele, né? Ou visões que ele teve, ou encontros que ele teve com Deus, e nós chamamos a isso de progresso espiritual, ou ascensão na vida dele. É o que acontece conosco também, irmãos. Espiritualmente, diz a Bíblia que a vida do crente é como a luz da aurora. Como que é a luz da aurora? Vai É, brilhando, ele vai em brilhando, aumento, né? Até o dia ser dia perfeito. ser o dia perfeito. Então, com Deus, irmão, se nós perseverarmos e permanecermos na fé, um dia nós alcançaremos a perfeição. E quando eu falo alcançar a perfeição, logicamente, irmão, nada está feito em nós, não é nós sendo aperfeiçoados, mas chegarmos à plenitude do varão perfeito, à Perfeito. medida e estatura de quem? E De Cristo? Cristo. E Paulo ele diz que sofria dores de parto até que Cristo seja formado dos irmãos, né? Quando ele fala lá em Gálatas, ele fala isso. Exatamente, irmãos, o que Deus faz a partir do chamamento da nossa vida espiritual, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho e vem o conhecimento a nós, e nós cremos e recebemos o Espírito, nós começamos a ter um trilhar, um caminhar, uma peregrinação com o Senhor. E qual que é a meta, irmãos? Sermos manifestados em glória juntamente com Ele. Isso aí, irmãos, é a nossa meta. Então, graças ao Senhor que nós podemos extrair ensinos através da experiência do Abraão. E nós começamos dizendo na reunião, não foi na anterior, foram umas reuniões atrás, e nós falamos que Abraão foi chamado para sair da terra de idolatria. E nós dizemos assim, que Abraão, a Bíblia não fala que ele era um idólatra, mas ele estava no meio deles, né? E tinha mais de 5.000 ídolos lá. E a figura é muito extraordinária, porque quando você chega num lugar onde tem muita idolatria, então você vê holocaustos, você vê ofertas, ofrendas, e até a figura é extraordinária, porque são como pequenas luzes encendidas. Você imagina se tinha 5.000 ídolos lá naquela terra,
quantas luzes encendidas tinha. Então imagina numa escuridão, né? 5.000 luzes encendidas. Não traz certa luz? É bastante, né? Mas nada se compara, irmãos, quando sai o sol. Quando sai o sol, aquelas lucecinhas que pode ter acesa passa a ser nada. Isso que aconteceu com Abraão. O chamamento do Senhor para ele sair, no coração dele, era como o sol da justiça que saiu no coração dele, ao ponto dele sair daquela terra. Isso que faz o Senhor quando ele vem até nós com sua palavra. Ele traz uma grande luz, né? E tem um versículo aqui, irmãos, que eu gostaria de ler com os irmãos. 1 de João, capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz. Quer ler, irmão Mauri? Primeiro de João, Capítulo 2, versículo capítulo 2, versículo 8. 8, né, irmão? Sim. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Amém. Aleluia! Esse que, Aleluia. esse que faz a verdade do evangelho, irmãos. Quando nós passamos a ouvir o evangelho, essa verdade do evangelho, a palavra de salvação, o evangelho de nossa salvação, ele, irmão, nos tira das trevas. Como fala Efésios 5:8, né? Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tá vendo? E essas trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que é essa luz, irmão? Jesus Cristo morando no nosso coração. Puxa, que rico, hein? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz: E habite Cristo em vossos corações. Então, quanto mais nós deslumbramos a pessoa dele, irmão, mais realidade nós temos da verdade. Essa verdade, o Senhor Jesus falou, lembra? Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. e a verdade vos libertará. Então, que possamos ver na experiência de Abraão a verdade do Evangelho, irmão. Não meramente como o irmão Amori trouxe, né? Não é ver uma história só, irmãos. Porque você pode ler ali em Gênesis a experiência de Abraão, desde o momento que aparece, e pode ser uma história para nós. E o objetivo, irmãos, de nós abordamos a experiência de Abraão, não é trazer história. Se nós possamos aprender princípios espirituais que nos levem a quem? A A Cristo. Cristo, né? Esse é o objetivo, irmãos. Então, Deus seja louvado. Eu queria deixar para o irmão essa abertura aqui, para ele arrancar com os versículos que o senhor colocou no coração dele. Irmão, pode começar. Nós estávamos, na reunião passada, teve as considerações sobre, sobre Abraão e Ló, né? E tem alguns versículos aqui que eu acabei separando, que é de extrema profundidade. Na hora que ele Amém. fala assim, disse o Gênesis. Senhor, Gênesis, desculpa, Gênesis capítulo 13, fala que, versículo 10, né, que os irmãos leram no passado, mas a gente pode ver que levantou-se Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente,
separaram-se um do outro. Habitou-se Abrão, nesse momento não era Abraão, ainda Abrão, na terra de Canaã, e Ló na cidade da Campina, e ia armando as suas Hum. tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Que coisa, hein? Nós vimos o pano de fundo aí, né, irmãos? Primeira coisa, uma coisa eu estava comentando com o irmão. Que Deus seja nossa vanguarda e nossa retaguarda. Amém. Nesse momento, Ló agiu por impulsão dos olhos da carne, irmão. Sim, Os olhos de você olhar como se olhar o Egito, como se olhar as coisas do nosso mundo. Isso ele ensoberbeceu e buscou o que achava que era melhor para os olhos dele. Ele sim. não consultou o Senhor, né? E Abraão permaneceu com a visão de Canaã, né? Então eu Amém. achei foi muito preciosa essa primeira abordagem, né? Então, aí nós vamos vendo duas situações. O mundo, Sim, depois nós vamos falar sobre um pouquinho sobre o Egito, isso. e a visão da Canaã de ser separado, irmão. Essa palavra me Amém. tocou muito no coração. A separação nossa é uma questão de posicionamento. É verdade. Esse posicionamento da gente estar separado é onde que eu achei uma coisa maravilhosa. Nesse momento onde que Abraão, que Ló, ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo, vamos falar, ele cai dentro de uma profundidade dentro de Sodoma e Gomorra que ele começa a ficar em situações assim até cheio de conflito, porque ele tinha um coração pelo Senhor, mas ao mesmo tempo ele estava enredado, ele estava amarrado naquele sistema, Sim, pelas familiares, pela toda a situação. E nesse momento, eu achei muito interessante, até estava considerando com o irmão, que quando o Senhor vai julgar Sodoma e Gomorra, Ló não intercede diante de Deus. Isso eu achei muito interessante. Abraão que intercede que coisa, para né? Ló diante de Deus. Mas por quê? Porque a figura de Abraão, estava separado, Que coisa. naquele Sodoma e Gomorra que tipifica o mundo. Sim, Então, esse momento já considera um pouco assim a nossa posição como cristão diante do mundo. Como que nós estamos tendo? Nós estamos se conformando com esse século, nós podemos ir para essa palavra lá, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para a qual experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de perfeitamente. Deus. E eu vi que nesse momento em que Ló, que era justo, mas ele não intercedeu para Deus, o que o Senhor usou? Usou a figura do amigo de Deus, o próprio Abraão, que intercedeu a Deus a favor de Ló. E daí todo Sim, mundo sabe do julgamento. Então, esse primeiro ponto aí, nesse ponto que foi o que os irmãos tiveram na reunião passada, me trouxe muito temor. O amém. temor, primeiro, da gente ser separado. Sim, Nós estamos no mundo, né? A palavra fala, nós estamos no mundo. Mas se nosso coração está separado ou nós estamos conformando com as coisas desse mundo, né? Essa foi o primeiro ponto que me tocou sim, nessa visita de Gênesis capítulo 13, né? Eu acho que nesse ponto, irmão, pode ir também tendo outras considerações, sim, mas para cada capítulo, para cada encontro tem uma consideração, né? sim. Nesse ponto, eu senti que me tocou muito. Primeiro, que o próprio Senhor seja vanguarda, que a Amém. gente vá que a gente estando em contato com o mundo, mas nós sermos separados das coisas do mundo. Amém. E essa separação está no coração, né? Está dentro do coração, né? Verdade. Porque temos vários versículos aí para frente, mas nesse capítulo, isso aí me tocou muito. Acho que é isso aí, irmão. Amém. Maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Você sabe, irmãos, que realmente, como o irmão transmitiu, né? De acordo com o posicionamento de Abraão, ele capacitou a ele ser uma intercessão. É a mesma função de um sacerdote, né? No Antigo Testamento,
Deus sim, estabeleceu a tribo de Levi e a tribo de Arão, especificamente, como sumo sacerdote. E ele carregava no peito as 12 pedras. Era parte da vestimenta do sumo sacerdote. E nessas 12 pedras que ele tinha no peito estava o nome escrito de cada tribo. E era muito significativo o perfil do sumo sacerdote no Antigo Testamento, porque ele deveria carregar no peito as 12 tribos, ou seja, ele deveria amar as pessoas, amar ao povo para ter esse posicionamento, essa posição, né? Então é significativo, trazendo a aplicação de Abraão, porque quando ele teve conflitos com seus criados, lembra que Ló tinha animais e tinha criados, e eles entraram em conflito com os criados de Abraão, teve uma separação, mas ele teve todo o cuidado de não ofender, de não brigar com seu parente Ló. Isso mostra também o amor hacia a pessoa, né? Ele colocou a sim. ele antes dele. Quando fez fazer a escolha, né? Falou para Ló escolhesse, porque diante dele tinha as terras, que ele escolhesse aonde queria ir. Se ele ia para o sul, ele ia ir para o norte. Se ele fosse para o norte, ele iria para o sul, para não entrar em conflito. Olha como que é o cuidado. Isso mostra que ele está carregando no coração a pessoa dele, porque lembre, irmãos, uma coisa que me impressionou, estou compartilhando isso com o Genaro. O que a Bíblia fala de Jó, apesar de que ele errou, de Ló, perdão, apesar de que ele errou e foi fazendo suas tendas, como fala ali no capítulo 13 que leu o irmão, né? Versículo 12, fala assim que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando suas tendas até Sodoma. E o que era Sodoma? Era uma terra de pecado, de pecadores contra o Senhor. Apesar dele errar, a Bíblia nos diz que o justo Ló afligia a sua alma diante daqueles pecadores. Lembra disso? Então, Sim. quando Abraão está diante de Ló, ele está vendo a ele não somente como um parente, irmãos. Está vendo a ele como um justo, como alguém de Deus. Isso é muito significativo para nós, nossa consideração diante dos irmãos, né? Quando Sim. nós estamos lidando com as pessoas, né? Ó, olha que lindo essa intercessão de Abraão. Ele está na posição correta. Ele não está na terra do Egito. Ele está fora da terra do Egito. Vamos dizer, ele está em Cristo. Alguém que está em Cristo É, é que pode realmente interceder pelas pessoas. esse- Quantas pessoas Amém. hoje estão caminhando? Hoje eu estava vendo no Facebook, tem uma pessoa aqui de Moarama que coloca todas as fotinhas dos que morreram, né? Aí eu fui ver a lista, é impressionante daqui de Moarama. E você vê pessoas jovens morrendo por isso, por aquilo, acidente, infarte, não sei o que, tal, tal. Quantas pessoas, irmão? E sabe o que vem na mente? O evangelho vem para eles. Ou seja, nós que estamos aqui, falamos ontem na reunião, não tenha o sentimento de que você tem que largar trabalho, sair desse meio que você está para servir a Deus. Não, você pode servir ao Senhor onde você está. E você pode levar ou carregar no seu peito as pessoas próximas de você, interceder por elas diante do Senhor. Pode pregar o evangelho, pode falar do amor do Senhor. Isso é a função do sumo sacerdote, que fala em 1 de Pedro e em Hebreus, né? Vós sois raça eleita, real sacerdócio. Sacerdócio. Então, nós temos no nosso coração esse amor pelas pessoas, né? Então, podemos abrir a nossa boca e ser como fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, né? Somos embaixadores de Cristo, né? É como se por nosso intermédio Deus rogasse para que eles se arrependam, para que eles se reconciliem com Deus. E Paulo ele disse que nós somos a fragrância de Cristo, o conhecimento de Cristo. Para aqueles que se salvam, fragrância de vida, mas para os que se perdem, fragrância de morte. Irmãos, como que é importante a nossa posição em Cristo? Porque quando nós estamos em Cristo, irmãos, o Senhor reconcilia as coisas. Ou não é É, assim?
É assim. É quando nós estamos nele. Por isso que é importante, digo-vos, pois, andar no Espírito e jamais satisfareis os teus desejos. O engano deste mundo é nós olhar para nós, né? E não estamos entrando ainda na Abraão, né? Você vê o que. Mas vamos começar. Verdade. Irmãos, é impressionante. Você sabe que o Abraão, ele é uma pessoa que foi chamado, né? Como foi o sacerdote Arão. Em capítulo 4 de Hebreus, nos disse que Abraão foi tomado dentre os homens, rodeado de fraquezas. E Abraão não era diferente, não, irmãos. Não era um super irmão, um super homem, né? Era uma pessoa rodeada de fraqueza. Olha ali em Gênesis 13, capítulo 12, volta um pouquinho. Versículo 10. Você sabe que é comum, né, quando você está na terra de Canaã, o Senhor levantar uma certa fome, uma certas circunstâncias, né? Eu acho que em nossa vida, se nós fizéssemos uma retrospectiva, cada um de nós passamos por circunstâncias de escassez, né? De que não tem, de falta de alguma coisa, né? E aqui Abraão não foi diferente. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Que terra que ele estava? Estava na terra de Canaã. Tá vendo? E desceu, pois, Abrão. Aqui não era Abrão, era Abrão ainda. Ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Puxa vida, né? E nós sabemos, irmãos, que Egito, toda vez que nós falamos do Egito, o que que vem à nossa cabeça? Escravidão, Lília está falando. O que mais? O mundo. Egito representa o mundo. Por isso que o Senhor fala em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis Egito, nem as coisas que há no Egito. Por quê? Porque que nos lembra, irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito? Eu vou fazer só um pequeno parêntese aqui antes de começar a falar de Abraão. Lembra que o povo de Israel estava escravo onde? No Egito. No Egito. Isso. E eles foram libertos de onde? No Do Egito. Egito. Mas eles estavam saindo de lá, todos que saíram, saíram com o objetivo de entrar na boa terra. Uma boa terra que não tinha escravidão. Mas o Senhor é sábio, irmãos. Deixou eles no deserto primeiro. E ali no deserto falta tudo, né? Como que é o ser humano quando falta tudo, irmãos? Reclamação. Oh, irmãos, como nós somos, eu falo por mim, né? Como nós reclamamos muitas vezes pelas coisas. Por isso que Egito nos traz essa situação de necessidade. Por um lado, você tem escravidão, mas por outro, você tem deserto que é necessidades. Ou seja, quando nós estamos no Egito, nós temos uma certa liberdade, né? Uma certa experiência. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel quando eles voltaram, estiveram no deserto? Eles começaram a desejar os pepinos, as cebolas, os alhos, as carnes gordurosas que tinha lá. E eles voltaram no coração para o Egito. Sabe onde está esse irmão? Esse está lá em Atos, capítulo 7 de Atos. E aqui é Estevão que vai falar isso, né? Eu não lembro exatamente qual dos versículos, mas vou achar aqui, rapidinho, vou achar. Aqui o 29, 32. Estou subindo aqui. Aonde que está, irmãos? Capítulo 7 de Atos. Achou, irmão Mori?
Vamos ver onde está aqui. Capítulo 7, versículo 39, irmãos. E aqui nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram, e não seu coração voltaram para o Egito, fala assim. Você vê como que é. O Senhor libertou eles do Egito, da escravidão. Mas eles, estando no deserto, eles quiseram voltar aonde? No Egito. Para o Egito. Eles não voltaram fisicamente, mas voltaram de que maneira ao Egito? No De coração. coração. Aí você vê que a figura é extraordinária, porque Egito representa o mundo. O Senhor nos fala em 1 de João, capítulo 2, versículo 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O irmão Genaro entrou. Ô, irmão Genaro, nós estamos aqui no Egito, irmão. Ela foi parte. Estamos saindo. Estamos saindo do Egito. Estamos saindo do Estamos no Egito. Êxodo. Estamos no Êxodo. É impressionante. Voltando de novo, Então, Gênesis, capítulo 13, capítulo 12, versículo 10. Vou ler de novo. Havia fome naquela terra e desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai. Presta atenção que aqui não é Sara, é Sarai ainda. Deus não tinha mudado o nome da Sara nem do de Abrão. Ainda não era Abraão. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. E os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Disse, pois, que és minha irmã, para que não me considerem por amor de ti, e por tua causa não me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que era mulher e era sobremaneira formosa. Olha só a expressão, irmãos. Vieram os príncipes de Faraó e gavaram junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Aqui, irmãos, vou fazer só um parêntese aqui, lembrando, né? Sempre que Abraão tinha medo, ele tinha um talão de Aquiles, né? Vamos dizer. Sempre que acontecia alguma coisa, ele tinha medo de morrer, irmãos. Não é significativo, irmãos. Você vê que é uma pessoa que está crendo na palavra do Senhor, está crendo nas promessas do Senhor. Mas chega um momento de fraqueza que ele tem medo de morrer. Ou seja, quando a pessoa, ela, vamos dizer assim, começa a olhar para as situações, começa a bater o medo. De quem te lembra isso aí? Não te lembra de Pedro? Quando ele viu, eles estavam na embarcação, né? E viram uma alma em pena. Não, não era uma alma em pena, era o Senhor Jesus vindo sobre as águas. Um fantasma. Mas aí Pedro pergunta assim: Eres tu, Senhor? Manda que eu ande sobre as águas. Olha a ousadia dele. Não é intrepidez ali? Aí o Senhor falou: Vem. E aí, o que que ele fez? Ele saiu da embarcação e ele começou a andar, irmãos. Na vida com Deus é assim, irmãos. Nós, quando andamos pela fé, nós andamos sobre a situação, não afeta nada. Você conserva a alegria, você tem paz, as coisas são pequenas. Mas quando vem muita coisa assim forte na vida da gente, como Pedro, que começou a sentir o vento e as olas que batia, né? Você já viu a sola quando está enfurecida, como que faz aquele barulho? Já viu, irmão Genaro? Pá, 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 fala assim. O irmão Mauri que tem experiência, né, irmão Mauri? Você já viu quando está enfurecido o É um mar? barulho de um caixote, né? Faz um Faz um barulho barulho feio, né? ensurdecedor. É um A barulho bem cir... pesado. Isso, irmão. A circunstância muitas vezes faz com que a gente deixe de olhar para o Senhor e comece a olhar para a circunstância. É uma estratégia velha de Satanás. Tira a atenção das coisas do Senhor, daquilo que é verdadeiro, para olhar para você mesmo.
E sempre que nós olhamos para nós, vamos acontecer o que aconteceu com Pedro. O que aconteceu com Pedro, irmãos? Começou a se afundar. Começou a afundar. Irmãos, a figura é muito forte, porque ali é afundar E nas não, águas, né? e não Mas somente isso, mas Pedro negou o Senhor Jesus para isso não morrer. é por medo de morrer. Ó, você vê a medo, o que que faz? Negou ao Senhor por medo de morrer. Muito bem lembrado, irmão. E aí, irmãos, como é que é interessante na experiência de Abraão, a figura, irmãos, de deixar de olhar para as promessas e aquilo que ele tinha experiência com Deus para olhar para essa situação, o medo de morrer. E aqui no capítulo 20, me acompanha, irmãos, por favor, capítulo 20 de Gênesis, tem outra experiência, agora não é mais no Egito. Vou traçar a figura. Abraão, sempre que acontecia isso, ele parece que manifestava seu medo. Aqui novamente, capítulo 20, versículo 1 e 2. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur de Morou, em Gerar. Gerar é terra de filisteus. E disse Abraão, olha irmãos, disse Abraão a Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la novamente. Lembra lá no Egito? Quem que mandou buscar agora a Sarai? Não, era o faraó, né? E aqui é Abimeleque, o rei dos filisteus. Que impressionante, irmãos. Diga para mim, irmãos. Olha o que significa a gente começar a deixar de olhar para o Senhor e sua palavra. É isso que é para nós uma reflexão, né? É para nós uma exortação, é para nós olharmos como que nós estamos diante do Senhor, né? Ó, examinai-vos a vós mesmos se de fato está na fé. Se não, tem já sido reprovado. Ou seja, nosso andar, irmãos, é com Ele. Nós lemos um versículo ontem com o irmão Genaro e com os irmãos ali, que era 2 de Coríntios 5:7. Nós, como disse assim, nós não andamos por vista, mas pela fé. Não andamos pela fé e não por vistas. E dizemos assim: Abraão era alguém que andava pela fé e não andava pelo que ele via. Mas aqui, irmãos, ele começou a olhar para si mesmo. Você vê como que é quando você perde a posição. Para nós, perder a posição é perder a posição em Cristo e ficar na carne, ficar em nós mesmos. Nós tornamos como qualquer pessoa do mundo, irmãos. E você sabe que quando nós estamos em Cristo, nós estamos em lugares celestiais. Mas quando estamos na carne, estamos em lugares terrenos. E aí é onde Satanás faz o que ele quer. Terreno. É que nem o cocodrilo, né? Se você pegar o cocodrilo na terra, ele é meio fracão, o crocodilo, né? Mas se você pegar ele, o crocodilo, pegar ele na água, irmão, no pântano, ele faz o que ele quer, faz aquela volta mortal que ele fala, né? É, ele é o rei do pântano. Quando nós estamos no espírito, irmão, nós estamos sobre as águas. Mas quando estamos na carne, nós estamos com o Pedro nos afundando. Olha aqui, irmãos, leia versículo 3 ainda. Quer ler, irmão Genaro? Versículo 3 na diante. Gênesis 23. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus: em sonho, bem sei que com
sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter, o ter impedido ou de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, resistiu a mulher a seu marido, pois ele é profeta, Olha isso. intercederá por ti e viverás. Olha Porém, isso. não lhe restituireis, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu Puxa e vida. tudo o que é teu. Que impressionante, né? Olha a declaração de Abraão aqui no 9. Quer ler, irmão Mauri? 9 e 10. Capítulo Capítulo 20 de Gênesis. 8 e 9. 29 e 10, né? Isso. 8, 9 e 10. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito É atemorizados. só, Deus é bom. Então chamou Abimeleque a Abrão e lhe disse: Que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abrão: Que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abrão: Eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Vou- Obrigado, irmão. é, por Que outro coisa. lado, É. ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Esse favor me farás em todo lugar que em que entrarmos, dirás a meu respeito: Ele é meu irmão. Amém. Olha que impressionante, irmão. Desses 7 agora. Olha a intercessão de novo. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa da Sara, mulher de Abraão. Novamente, nós estamos vendo a intercessão aqui, né, irmãos? Mas Sim, é impressionante o quadro, irmãos, porque nos traz, por um lado, a situação de fraqueza de Abraão, de vulnerabilidade, fica vulnerável diante da situação, e ele, vamos dizer, ele manifesta o que estava acontecendo com ele. Mas por outro lado, irmãos, nós vemos o que aqui? Como Deus preserva seu plano. Por que que Abimeleque não tomou ela como mulher? Porque Deus tinha um plano com Abraão e a Sara. Você sabe que entre esse episódio aqui, que é do Abimeleque e Faraó, tem 20 anos. E quantas coisas não aconteceram com Abraão? Aqui já mudou Deus o nome, já não tem mais o nome de Abrão e não tem mais o nome de Sarai. Tem o nome de Abraão, que Deus já mudou, e de Sara, que Deus já mudou o nome. Isso mostra a experiência que eles estão tendo com o Senhor. Também conosco é assim, irmãos. Nada está feito em nós. Você pode ter 20 anos de sim, crente, irmãos, mas não confiamos na carne, irmãos. Quer dizer, não é na carne do irmão, é nossa carne. Não tem mudança na carne. Nós somos sempre, vamos ser carne, irmãos. Qual que é a diferença, irmãos? É nós estamos nele, está em Cristo. Nós estamos confiando, estamos na fé, então nós temos a realidade do que aconteceu em Cristo. Isso nos ensina, irmãos, que Abraão, vamos dizer assim, quando apreta a situação, manifesta novamente a sua fraqueza, ou a sua situação de vulnerabilidade. Você vê que é impressionante, irmãos. Por outro lado, você vê a mão de Deus. Deus que começou a boa obra em nós, ela vai terminar até que dia, irmãos? até o dia de Até o dia Cristo. de Cristo. Irmãos, Ô, Vitor, ô, Vitor, ó, você vê é, ele. Pode falar, irmão Carlos. isso daí, as fraquezas,
dos homens de Deus, vamos usar Sim, essa expressão, porque são homens sim, de Deus, né? sim. O Paulo também fala assim, para Timóteo, "Ó homem de Deus, né? Não tá errado falar isso aí, é de Deus, Não, né? Aí, aí eles têm fraqueza porque para mostrar para nós, até no Novo Testamento como exemplo, que ninguém está livre desse tipo de fraquezas. não. Às vezes a nossa até é pior, né? Então, isso por um lado é encorajar os cristãos de hoje em dia, usando a Bíblia no Antigo Testamento, para dizer que nós somos rodeados de fraquezas. É o mesmo princípio lá, lembra de Hebreus, que está falando de intercessão, né? Sim, Fala assim que era tomado dentre os homens. Eles são rodeados de fraqueza. Então, sim, por que é rodeado de fraqueza? Para que quando o outro pecar ou falhar, ele se dê conta que ele em si mesmo não é perfeito, ele é igual ao outro também, porque ele também tem que oferecer sacrifícios pelo pecado dele. Claro sim, que Jesus, como sumo sacerdote, é diferente, né? Então, isso encoraja muito a gente para não tentar desqualificar os outros por fraquezas. No caso sim, de Abraão, não era pecado necessariamente, mas vemos o medo que ele tinha nesse processo sim, de aprender a confiar plenamente no Senhor. E era necessário, né? E um ponto mais que eu queria dizer, ele desceu por causa da fome. sim, Então, por isso que ele é muito importante quando o Senhor foi, por exemplo, no, foi tentado, entrou na questão da fome, né? sim, Satanás apareceu e falou, "Ó, se você é filho de Deus, né? Faz isso e fala aquilo que vai se converter a pedra em pão, né? sim, Então, aí a fome, irmão, leva você para fazer muitas coisas. Ele planejou, na verdade, no ser natural dele, no velho homem, vamos dizer assim, que ele não conhecia isso, talvez, né? A gente que conhece, né? Ele planejou muitas coisas boas para poder preservar a vida dele e a dos outros também. Foi um planejamento natural, mas nesse processo ele falhou. E o mais verdade. interessante de tudo, ô Vitor, que mesmo que ele tenha cometido esse erro, a Bíblia não fala que se Deus falou alguma coisa para ele ou não, mas eu acho que ele deve ter se dado conta nesse assunto, porque ele teve que descer ao mundo do sustento, que é Egito. Sim, Naquela época, todo povo que tinha problema com alimentação descia para Egito, né? Porque o sim, Egito era o lugar onde estava o Nilo. Aí tinha a terra bem regada, produzia muita coisa. Então, a questão da fome é bem complicado, né? A gente que sim, não passou fome não sabemos, né? Amém. verdade. E você Muito sabe que bom. é próprio do ser humano, né? O medo, né? Que nós estamos falando de Abraão, né? Mas o que que faz a diferença, né? Se você voltar em Gênesis 12, eu gostei muito da expressão que usa antes dele descer Egito. Isso aqui, irmãos, é a nossa realidade também, porque quando ele, versículo 10 diz que havia fome, mas antes da fome, olha que impressionante, versículos 7 e 8 do capítulo 12 de Gênesis. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, essa expressão, apareceu, apareceu o Senhor a Abraão e diz. Irmãos, o que sustenta a vida do crente? Esse aparecimento que é uma figura, tá? Não é que Deus te aparece hoje, tá? É através da palavra, é quando você dá atenção ao que Deus fala. É quando você volta o coração pelo Senhor. Esse aparecimento, que é uma figura, é que fortalece a vida do crente. Nós constantemente devemos fazer o que Paulo falou, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para a meta do supremo chamamento. Ou seja, como que é a vida do crente, irmão? Não ficando a olhar para aquelas situações, né? Aqui, quando você lê isso aqui, você vê que ele tem uma experiência muito linda. Apareceu e ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que lindo, irmãos. E aí, passando dali de novo, o que que acontece? Agora tem uma experiência negativa, né? Que o medo vem a surgir. É o mais normal do crente, irmãos. Tem momento na nossa vida que estamos lá no terceiro céu. Nada nos avala. Mas passou um tempinho ali, estamos muito avalados. Não é assim, irmãos? Você pode ter 20 anos de Sim. crente. Você não é um super-homem, é uma pessoa que vai passar por fraqueza, por situações. Mas como o Paulo falou no capítulo 12 de 2 de Coríntios, lembra a expressão de Paulo que usa?
E aí é maravilhoso, porque ele vai usar uma frase que diz: de boa maneira me gloriarei nas minhas Mais vitórias, das minhas fraquezas. nas minhas fraquezas. Porque nas fraquezas, o poder de Deus é aperfeiçoado. Olha só, irmão, não é você sendo aperfeiçoado. É a maneira rápida que a gente tem em voltar à sensatez. Quando nós estamos elucidados com esse mundo, com os prazeres desse mundo, com a conquista desse mundo, até não são coisa negativa, não são coisa Sim. grosseira, mas a fascinação das riquezas, às vezes, entorpece a nossa vida. Mas aí, irmãos, veio o socorro do Senhor. Nós experimentamos fraqueza para que o poder de Deus seja aperfeiçoado nas fraquezas. O que que significa isso, irmão? É para que nós sejamos conduzidos por Ele. Você sabe que, irmãos, eu fiquei impressionado também. Estava ouvindo a mensagem do irmão que trouxe, e ele disse que no capítulo 26, Deus falou para Isaac: não suba para Egito. É impressionante essa expressão. Vai lá no capítulo 26 de Gênesis, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor a Isaac e disse: não desças a Egito, fica na terra que eu te dizer. Mas Deus não falou isso para Abraão quando vem fome. Aqui também era fome, viu? No versículo 1 você vai ver que sobreveio fome na terra. Mas Deus falou para Isaac: não suba para Egito. Mas aqui veio uma coisa impressionante agora. Capítulo 20, capítulo. Eu acho que eu. Você lembra qual é? 40 e, 46, né? é, é, é o 42. 46, quando Jacó ele não queria descer para o Egito e fala, Isso. partiu, pois, Aí. Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac, seu pai. Isso. Falou Deus a Israel, que é a figura de Jacó, né, com o Sim. nome mudado, em visões de noite, disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Aí. diz: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, Aí. porque lá eu farei de ti uma grande nação. Amém. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. Aí. A mão de José fechará os teus olhos. Aí. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres nos carros que Faraó enviaram para levar. Tá vendo que impressionante? Não é impressionante Meu você irmão, ver? você Pode sabe uma falar, irmão. coisa que ficou impressionante numa consideração Sim. nessa situação de Abraão, até interessante lembrar, que eu lembrei muito da correlação que a vida ascensional de Abraão tipifica também, igual nós vamos para Filipenses, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, que é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. Porque nesse momento, o que que faz? Deus interveio nessa Sim. situação. Porque você está entendendo? Essa situação de Abraão vai para o Egito, ele é cercado por essa situação Sim. de apresentar a esposa dele como irmã, né? E naquele momento o senhor cria uma Cria uma circunstância. circunstância para intervir. Sim. Então, eu coloquei um ponto aqui que eu anotei, que o maior cativeiro que nós temos é o nosso eu. Isso eu fiquei muito impressionado com isso. Verdade. Então, ali dentro do Egito, dentro da coisa, mas muitas vezes a maior prisão, o maior cativeiro é o nosso eu. Sim. Então, esse momento que Deus intervém para tirar Abraão dessa figura, desse cativeiro, que foi um cativeiro do próprio eu dele que ele se tornou, é Sim. uma coisa que coloca para nós também hoje, né? Então, ao mesmo tempo, ele cria essa circunstância que faz com que Jacó desça para o Egito, né? Sim. Mas ele fala, é por pouco, hein? É isso. Desce lá, porque ele tinha uma maneira de tratar, e de lá partiria, Isso. né? Porque isso é uma coisa que me tocou muito no coração. Uma coisa é você ir sozinho, uma coisa é Deus na vanguarda e na Sim. retaguarda. Amém. Quando nós vamos para uma situação. Isso nos Amém. faz também
a maneira com que nós lidamos com o Egito aqui. Sim, Vamos supor, vou dar um exemplo bem simples. Eu vou lá fazer meus negócios lá no norte. Mas Deus está sendo a vanguarda ou eu estou fazendo por conta própria? Né? sim, Então, que Deus possa ser a vanguarda, a retaguarda, quando nós pisarmos no Egito, pisarmos para o sustento, ou circunstância familiar, circunstância com os irmãos em Cristo, para que a gente seja guardado. E nisso eu lembrei muito porque essa ascensão do crescimento de Abraão, que ele sim, vai passar por essa fase, depois nós podemos falar de Melquisedeque, e depois ele vai caminhando até chegar no momento que ele oferece, que Deus testa o coração, que ele oferece Isaac no holocausto, né? sim. Então eu vejo que esse momento, essa ascensão, eu lembrei muito o seguinte, que é o desenvolver a salvação com temor e tremor, né? Então, cada momento que a gente enxerga Cristo, o Egito, que é carne, a gente leva nessa correlação maravilhosa, né, irmão? Amém. Então, é Muito, essa consideração que eu lembrei. Amém. muito bom. Tem uma coisa importante também que eu vi Sim, dentro desse parâmetro de por que que Deus falou para Isaac, né? sim, Nesse caso aqui é Jacó, que possa descer no Egito. É isso? sim, sim, Falou exatamente. para ele que não tenha medo, não tem, mas pode descer. A diferença é que quando Abraão e Isaac iam para o Egito, Deus não estava lá. Isso, irmão. Esse é o ponto. Nesse caso, quando Deus falou para Jacó para descer para o Egito, Deus já estava lá através de José. Muito Muito bem. bom. Isso Deus Muito mesmo. estava bom, meu agindo irmão. no Egito através de José. Então falou para ele, não temas Não descer lá. tem. Inclusive, o capítulo 45, versículo 20, diz assim: não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o Sim, melhor de toda a terra do Egito será vosso. sim. Por Puxa quê? vida, Porque hein? Deus já estava lá. Que É, consideração, Genaro. amém. Maravilhosa, hein? Muito bom. Aleluia. Maravilhoso. Irmão Victor, Sim, irmão. falando a questão da fraqueza, Sim, acho que a gente tem que entender de forma correta. Tem fraqueza, por exemplo, vamos supor, sei lá, eu tô só fraco quando alguém é muito, sei lá, pesado comigo, chato comigo, eu fico bravo demais. Também existe esse tipo de fraqueza. Ou eu tô na rodovia e não sei lá, na estrada, e engarrafou toda a estrada e tem muito problema e me deixa nervoso. Vamos dizer, essa aí é uma fraqueza. Mas sim. não é nesse sentido de fraqueza, que também é fraqueza, né? O que, por exemplo, o Paulo fala, segundo as Coríntios, capítulo 12, versículo 9, eu acho, né? Você poderia ler, por favor, só para poder esclarecer esse assunto de fraqueza? Segundo de É Corinto, claro, 12, sim, né? 12 e 9. É claro que o Abraão, a fraqueza dele, por um lado, era a questão da fome, né? Porque era uma Sim, coisa muito natural e muito legítimo, humanamente falando, e correto, porque tinha que salvar a si mesmo, salvar os outros também. Então ele planejou amém. uma coisa, né? Então, nessa questão aí, a gente pode dizer até que é uma fraqueza, um tipo de fraqueza. Mas tem outro tipo de fraqueza que o Paulo fala aí. Você pode ler, fazendo favor? Sim, irmão. Segundo de Coríntios, capítulo 12, 2 e 9, versículo né? 9. Vou ler aqui. Aham, Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa aham. vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que Então, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. você viu a Porque, fraqueza dele, em que sentido ele falou aí? sim, Nas que? Nas que? A é, fraqueza, na fraqueza, a fraqueza dele no quê? Nas Nas injúrias? nas ofensas. injúrias, nas angústias, nas necessidades, nas Ou, se- perseguições. ou seja, ele, vamos dizer assim,
tudo isso daí, vamos dizer, o ambiente, as circunstâncias, os irmãos, incluindo os irmãos que estavam em Jerusalém, que eram um problema, vamos dizer assim, para as igrejas que Paulo que estava cuidando, né? Os de Jerusalém, tudo isso aí veio para cooperar para um propósito, para que no meio da fraqueza dele, o poder de Cristo possa, um versículo diz assim, que possa, tipo, tabernaculizar, formar tabernáculo em cima dele, ou seja, é a presença de Deus na vida dele. Na verdade, esse irmão, Amém. o crente quando se sente forte, capaz, espiritualmente rico, né? Sabe tudo, entende tudo, não tem espaço para poder experimentar a graça, porque Paulo fala da graça também, né? Nesse versículo ele fala da graça, né? Sim. E a gente sabe que a graça não é o meu esforço, Não. é Cristo vindo para mim, para que eu possa desfrutar aquela porção que Deus Pai deu para mim. Então, não é essa a questão. Quando eu me sinto forte em mim mesmo, não nas fraquezas, então não tem um lugar para que o Senhor possa, a gente possa experimentar. A fraqueza, na verdade, é como se criasse um espaço em mim para que eu possa desfrutar de Cristo. Não tem outra forma. E esse assunto, irmão, é muito importante porque fala assim, aí quando ele experimenta a graça de Cristo, fala assim, de boa vontade, pois me gloriarei. Em quê? Nas minhas fraquezas. Mas as fraquezas dele são as circunstâncias que estão acontecendo ao redor dele. Aí ele fala, para que sobre mim repouse o quê? Aí sim, o poder de Sim. Cristo, né? Porque não é segundo o esforço, não é o segundo o teu esforço para poder permanecer por você mesmo, mas é para que, através do repousar de Cristo na nossa vida, ele possa realmente fazer aquilo que é a vontade dele. E Sim. foi isso mesmo até que aconteceu com Abraão, né? É, na verdade, a palavra certa é estender um tabernáculo sobre Paulo, Sim. ou fazer habitação em uma tenda. Princípio igual ao de Abraão, né? Por isso que ele, quando o Senhor falava para ele, ele enxergava que ele não podia por si mesmo. Então ele estendia, fazia uma tenda, né? Representando o tabernáculo de Deus com ele, né? Então o Paulo teve essa experiência Exato. também. Não sei se os irmãos Sim. entenderam o que eu queria dizer, mas Muito essas bom, irmão. fraquezas são necessárias, né? Porque é a Se única maneira que o entendeu. Senhor possa vir com a presença dele e ser a graça suficiente para você, né? Sim. Amém, irmão. Maravilhoso, irmão. Você sabe que eu também considerei outro dia sobre isso aqui, e o que sobressai aqui, nós estamos lembrando de Abraão, né? Que, vamos dizer, os altos e baixos dele, né? Mas você sabe qual que é o pior dos perigos que pode naufragar na fé? É a exaltação de si mesmo. Quando você lê capítulo 12, ele começa a falar sobre as revelações que ele recebeu. E Espinho por na carne, né? causa das revelações que ele recebeu, foi mandado um mensageiro na sua carne como um espinho, para que não se Uhum. salte. Porque um baço de barro, como o apóstolo Paulo, era muito usado pelo Senhor. Mas qual que era o perigo dele, irmãos? Orgulho. Ensoberbecer. Orgulho. Olha, esse é o pior. Por isso que ele experimentou num espinho na carne fraqueza, para que E se não se gabar. gloriasse, não se exaltasse a si mesmo. E isso que é o que vamos dizer assim, se nós temos hoje o apóstolo Paulo, olha como que ele foi tomado. Dentre as fraquezas foi tomado. Porque ele se considera o último dos apóstolos, o pior dos pecadores, e ele diz por que o pior dos pecadores? Porque ele perseguiu a igreja. Perseguiu a igreja de Deus. Isso. E agora ele recebeu revelações que não é lícito os homens falar. Olha, imagina que perigo que ele tinha. Então, essa fraqueza que ele experimentou, podemos trazer também, assim, no sentido de Abraão, era para criar uma dependência total na vida dele de Deus. Como foi com a experiência do apóstolo Paulo, né? Como deveria ser nossa experiência também. Paulo, ele usa uma expressão em Filipenses 3. Nós somos da circuncisão. E quando fala da circuncisão, os irmãos lembram. Quem que praticou a circuncisão não foi Abraão. Foi. Quando ele pratica a circuncisão, não foi um mandamento. Foi uma reação, uma confirmação de uma aliança que Deus fez com ele,
a respeito daquela promessa e daquela confiança que ele tinha com Deus. Mas quando chega para Israel, quando chega essa lei, essa prática, não tem a mesma conotação. O que significa para eles a circuncisão? Remoção da carne. Esse é o significado real. Então, Paulo ele diz: nós é que somos da verdadeira circuncisão. Porque em Cristo nós fomos removidos, irmãos. A carne já não Amém. existe mais. Então, ele pode dizer assim, que não confia na carne, porque ele entende o que é a circuncisão. Não confiamos em nós mesmos, nos gloriamos em Deus. E agora ele diz: aperfeiçoado nas fraquezas. Olha que impressionante, irmão. Tudo isso está vindo por causa de Abraão. Que impressionante, irmão. E a gente vai continuar Maravilha. falando, mas é Vitor, seria, maravilhoso. Eu queria deixar para os irmãos falarem agora. Eu vou fechar aqui com Gênesis aqui, voltando de novo, só para terminarem por causa do horário. Ó, impressionante esse versículo aqui, Gênesis 12. Nós lembramos aqui que, versículo 19. Aqui, novamente, Faraó vai falar: e me disseste ser tua irmã, você que me falou que é tua irmã. Por isso a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Por que esse Faraó fez isso, irmão? Porque Deus intervinha. Isso que nós precisamos ver, irmãos. Irmãos, de quantas coisas que o Senhor nos livrou, irmãos. Mas não pense que você é especial. Ele nos livra por causa de seu plano, seu propósito. Nós, muito bom. irmãos, estamos na fé e Deus tem um plano, é nos levar à plenitude de Cristo para que naquele dia nós sejamos manifestados com Ele. Porque Ele Amém. começou uma boa obra. Então não é que eu sou especial, né? Como alguns têm um sentimento, né? Eu sou tão especial. Não. Deus, é o plano dele que é especial. E quando nós Amém. estamos nele, irmão, então Deus intervém, nos livra, ele muda o curso. Quantas coisas, irmão, que nem nós sabemos que Deus nos livrou. Como foi aqui no caso de Faraó. Deus não deixou que Faraó pegasse a mulher dele, porque Deus tinha um plano. De Abraão e Sara nasceria o filho da promessa, da qual no Verdade, irmão. futuro viria o Cristo. Olha só, irmão. Ô, Amém. irmãos, vamos enxergar nossa vida no cauce correto. Qual que é o cauce de nossa vida? É Cristo. Fora dele, não tem nada, irmãos. Durante o momento que nós perseveramos em seguir ao Senhor, então ele também é por nós. Viu, irmãos? Ele Amém. também vai nos abençoar por causa dele mesmo. Deus seja louvado. Eu paro por aqui e deixo os irmãos continuarem, tá bom?